Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Vítor Bento foi ouvido na Comissão de Inquérito ao BES. O economista disse aos deputados que julgava ser possível aceder ao plano de recapitalização pública quando aceitou o desafio de gerir o banco. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES ouviu esta terça-feira uma versão diferente da que foi proferida pela Ministra das Finanças. Vítor Bento disse aos deputados que, quando aceitou o convite para assumir a liderança do banco, lhe foi dito que a linha de recapitalização pública estaria disponível caso necessário. Já a resolução nunca pensou que fosse uma hipótese. Nós nunca pedimos à Ministra a utilização da linha, porque, como lhe digo, não estava mandatado pelos órgãos internos do banco para poder pedir a capitalização. Eu nunca tive uma resposta não, porque nunca fiz uma pergunta assertiva de sim ou não. Tentei avaliar as condições, tentei avaliar em condições é que poderia ter uma resposta se precisasse de pedir. E com que impressão é que ficou? Que seria difícil. Nunca esteve presente na minha, digamos, na minha mente, enquanto estive à frente do BES e quando aceitei ir para o BES, não esteve presente que o cenário de resolução fosse o cenário alternativo. No Parlamento, o economista descartou ainda qualquer responsabilidade em relação às contas do primeiro semestre. Eu e os dois colegas que entraram comigo não estávamos desonerados de interferir nas contas 30/6 e, portanto, de emitir sequer qualquer opinião sobre a adequação ou não das previsões, como ninguém exigiu essas previsões. Portanto, a verdade, de facto, é que a situação era considerada como não relevando para essa necessidade. Aliás, há um comunicado do Banco de Portugal, salvo erro, do dia 18 de julho ou 20 de julho, que diz exatamente isso, que não esperava um impacto significativo nas contas do BES decorrentes do BES. Vítor Bento mencionou ainda que durante a sua administração a fusão da PT com a Oi contou com o voto favorável do novo banco. Na opinião do economista, a fusão era o cenário menos mau para os acionistas. A administração do novo banco ponderou cuidadosamente as possíveis alternativas de voto que tinha nesse momento, tendo concluído que, em face da informação então disponível, o voto a favor era, e se me perdoarem o pontapé na gramática, era a menos pior de todas as alternativas. O voto do novo banco na Assembleia Geral da PT de 8 de setembro foi irrelevante para o resultado final. A aprovação da proposta era recomendada, enfim, pelas consultoras internacionais que existem para apoiar os investidores, nomeadamente os investidores dispersos e os pequenos investidores, em que apesar das críticas que eles faziam à situação que deu origem ao objeto da proposta em causa, todas recomendaram que a aprovação da proposta era o resultado mais favorável para os acionistas, ou pelo menos o menos desfavorável, para os investidores na PT. Vítor Bento referiu ainda que a expectativa que a sua equipa tinha quando aceitou o desafio BES foi alterada significativamente e que, por isso, apresentaram a demissão. São convidados deste Em Foco Garcia Pereira e Nuno Serra. Muito boa tarde aos dois. Nuno Serra, começava pela audição de Vítor Bento. Vítor Bento que veio dizer que acabou por ser uma surpresa esta ideia de não utilização dos dinheiros públicos, dando aqui a entender que terá havido alguma confusão nas mensagens passadas pelo Governo quando se decidiu quem é que substituiria Ricardo Salgado e aquilo que efetivamente depois vai acontecer. Bom, muito boa tarde. Bom, eu não sei se houve confusão ou não, se a confusão aparece agora só em fase de audição parlamentar. O que eu devo dizer é que, para todos nós, e penso que devia ser sempre haver uma salvaguarda do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, aí eu devo dizer que sou manifestamente solidário com aquilo que o Governo entende que deve ser feito. Acho que já tivemos muito mais experiências no passado naquilo que é empregar dinheiro dos contribuintes em gestões negligentes da parte privada e, portanto, eu penso que aqui a intenção
foi clara, foi salvaguardar, por um lado, aqueles que eram as pessoas, os depositários que lá tinham dinheiro e, portanto, que o banco se mantivesse, no fundo, a funcionar e, por outro lado, salvaguardar a entrada do Estado com o dinheiro dos contribuintes, porque eu acho que é inaceitável Mas a própria continuarmos... Ministra Nuno Serra já admitiu a possibilidade, mesmo com este mecanismo, haver alguma lesão para os contribuintes. Efetivamente, eu acho que e hoje no estado em que temos a economia, em que temos a sociedade, em última análise, não sendo possível fazer mais nada, o Estado tem que assegurar, até porque, assegurando alguma parte desse valor para sustentar o banco, está salvaguardado depois também um conjunto de portugueses que lá tinham dinheiro e que podem sair muito mais lesados. Então, que isso. Agora, o princípio... se as duas tinham impacto negativo a outra para os contribuintes... Ainda não houve de impacto negativo para os contribuintes. É uma pergunta então que faremos mais à frente, se poderá vir a acontecer. Neste momento, a tentativa é salvaguardar o dinheiro dos contribuintes numa resolução para o BES e para o novo banco. E o que eu acho que é manifestamente saudável e é aquilo que nós devemos sempre pugnar. É que não sejam todos os portugueses a pagar por más gestões e gestões indevidas de pessoas em instituições privadas. Quer dizer, o mal era se cada vez que alguém, no fundo, fosse ingerente numa empresa, que tivesse que ser os dinheiros contribuídos depois a salvaguardarem isso. Agora, aqui temos um fator adicional que não é um fator qualquer, é que existem muitas pessoas lá com dinheiro, com depósitos, e isso pode lesar muitas famílias. Portanto, aqui tem que ser muito ponderado, tem que haver bom senso, e é o que eu penso que está a acontecer, um bom senso. Acho que ainda há muito para explicar neste caso, e há muito para se falar e resoluções futuras, porque eu acho que nada vai ficar como está. Agora, o que eu digo é que no futuro e coisas tem que haver bom senso para salvaguardar ambas as partes. Garcia Pereira, outro dos pontos de Vítor Bento é que diz que não esperava um impacto significativo do BESA, porque de resto baseou-se também num comunicado que veio do Banco de Portugal em julho, em que o Banco de Portugal dizia, justamente em comunicado, que não deveria haver grandes problemas com a não existência de provisões para o caso do BESA. O Banco de Portugal, o Vítor Bento acabou por deixar aqui o Banco de Portugal também numa situação por explicar. Eu acho que boa tarde. Antes de mais, a Comissão de Inquérito ao BES está a demonstrar duas coisas. Primeiro, uma incapacidade confrangedora por parte dos deputados de se prepararem e fazerem as perguntas que devem ser feitas, porque, por exemplo, quanto à questão que colocou ao meu ilustre colega de debate, nós já vimos 3 versões diferentes e nenhum daqueles deputados foi capaz de confrontar qualquer dos depoentes sobre aquilo que estão a dizer, porque não há 3 verdades sobre a mesma matéria. Portanto, nós temos, aliás, assistido a uma operação de desresponsabilização dos supervisores, que é um escândalo. Os supervisores existem para supervisionar, e se não são capazes de supervisionar, devem, pura e simplesmente, voltar ao sítio de onde vieram, que, aliás, é a própria banca, convenhamos também Mas pode haver algum sentido, porque conhecem o negócio. Não, o sentido que tem é a sua relação umbilical. É preciso dizer, por exemplo, que Vítor Bento tem um vínculo ao Banco de Portugal e que está em situação dita de não licença... Não parece, dadas as declarações dele, não foi propriamente simpático o Banco de Portugal. Peço desculpa, parece porque as relações umbilicais que há entre supervisores e supervisionados dão exatamente este resultado, que é o escândalo de uma quadrilha de bandidos ter levado a cabo um golpe do baú baseado numa lógica de pirâmide de Ponzi, que é uma espécie de dona branca mais sofisticada, e isto ter podido passar por baixo do nariz dos supervisores todos, não só ter passado por baixo do nariz, como mais do que isso. Muitos dos pequenos acionistas que estão hoje gravemente prejudicados foram prejudicados na ponta final da situação através de uma atuação dos supervisores que consistiu em permitir aos grandes investidores, inclusivamente institucionais, venderem as suas ações, fazendo-as comprar com pequenos acionistas induzidos em erro por publicidade enganosa feita pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Mas aquilo que eu gostava de discutir hoje, Garcia Pereira... Não, mas deixe-me só dizer, portanto, dizer que até percebem do negócio e que até parece que estão em divergência, não, esta gente circula pelos mesmos... jantam nos mesmos sítios e não há jantares grátis, nem almoços grátis nesta matéria, e circulam pelos mesmos corredores e, portanto, ou vêm, ou já lá estiveram, ou vão regressar. E depois o resultado é exatamente este. Nuno Serra, mas se me permite, só para dizer que a surpresa
de um quadro superior do Banco de Portugal ou de um administrador, digamos, nomeado com o agrément, porque este foi convidado, é preciso não esquecer, Vítor Bento é convidado por Ricardo Salgado. Esse exemplo da excelência e da transparência na administração bancária. E a pretensa surpresa sobre aquilo que se passou, perante quer os dados que já se conheciam desde o final de 2013, perante a aprovação do mecanismo de resolução bancária ao nível da União Europeia, evidentemente que é uma história para enganar incautos, mas não engana mais ninguém. Porque, como é óbvio, aquilo que foi feito naquela noite das facas longas entre 31 de julho e 3 de agosto foi substituir o regime legal em vigor da recapitalização bancária por um regime de resolução. Então Garcia Pereira defende que a solução devia ter sido a recapitalização? Exatamente, devia ter sido a nacionalização, sem o pagamento de um único cêntimo, visto que o grupo está falido. Agora, este mecanismo da resolução, é preciso dizer isto, agora pela primeira vez, as vozes próximas do Governo, depois de terem jurado a pé juntos que nem um cêntimo sairia do bolso dos contribuintes, já são forçados a reconhecer que vai sair do bolso dos contribuintes. O mecanismo da resolução significa apenas uma coisa. Mas a nacionalização também custava dinheiro. Não custava, porque era sem o pagamento de um único cêntimo, visto que o grupo está falido. Com este mecanismo, o que acontece é que os bancos, convém recordar outra vez, os bancos meteram no fundo de resolução até agora 700 milhões de euros. E o resto foi metido com fundos do Estado, que por sua vez também tem o aval direto a 3.500. Já agora convém não esquecer isto, que a gente vai ultrapassando nos fóruns económicos e bancários, vai-se falando para diante. Estão a vencer neste momento, deixe-me só terminar a dizer isto, estão a vencer neste momento, entre dezembro deste ano e janeiro do próximo ano, isto é, dentro de um mês e meio, 3.500 milhões de euros de obrigações que o Estado deu o aval para o respectivo cumprimento e que eram do BES e passaram para o novo banco. Que se não for assegurado o respectivo cumprimento e toda a gente olha para o novo banco e vê que não é o Estado que vai ter que pagar, isto é, são os contribuintes. Da Cunha disse que não deveriam haver mais notícias desagradáveis relativamente ao novo banco. Nuno Serra, esta ideia de não esperava impacto significativo do BESA nas contas do banco, esta ideia de surpresa com a não utilização de dinheiros públicos, de alteração significativa das perspectivas quando da aceitação do lugar e depois aquilo que leva à sua saída. É um Vítor Bento a querer de alguma forma ilibar-se daquilo que foi toda esta gestão, esta entrada e saída muito rápida do novo banco? Eu não quero fazer juízos de valor do que aquilo que é o Vítor Bento, ou o seu currículo, o seu passado. Mas reconhece agora, que ele não aparece nem simpático para o Banco de Portugal nem para o Governo. Não, o que eu acho é que não percebo como é que ele criou, quando entra para o banco, quando é convidado a aceitar esse cargo, se aceita, não conhecendo nada, e temos o que aparece, não é? É o que nos acontece muitas vezes, somos aceitados, convidados para ir para a administração de uma empresa, para um cargo público. E acha que Vítor Bento aceitou às cegas? É isso que eu estou a dizer. Se aceitou às cegas e quando viu e recuou, bom, é um problema, nós aceitamos as coisas e depois provavelmente teremos que assumir as nossas responsabilidades quando as aceitamos. Se aceitou, sabendo que o cenário era outro, bom, então é importante que explique quem é que lhe transmitiu esse cenário, quem é que lhe expôs esse cenário e quais foram as expectativas que lhe criaram quando ele foi para lá, que continua a não ser. Portanto, é tudo surpresa. Ele explicou que não era uma venda rápida do banco, que não havia impossibilidade de usar percebeu isso públicos. Depois de lá estar. Então, mas antes de entrar, quem é que lhe assegurou que a venda não ia ser rápida? Quem é que lhe assegurou que poderia usar os dinheiros públicos? Se ele foi com algumas dessas garantias para lá, temos que perceber quem é que lhe deu essas garantias. Quem é que lhe assegurou tudo isso? Agora, e isso eu acho que o problema, eu acho que muitas vezes, e nós temos muitas vezes com determinados pormenores e não vemos tudo. A mim é indiferente se o Vítor Bento quis continuar ou não. Acho que ficou mal toda essa parte do processo. O Governo não, porque o Governo, como disse aqui muito bem, mas o Governo também não tinha... foi uma solução até no fundo proposta pelo anterior CEO do grupo e que, no fundo... Reformou o Banco de Portugal, ficou mal?
Eu acho que aqui a única pessoa que ficou mal foi o Vítor Bento, por ter aceito algo que depois não conseguiu cumprir, não teve responsabilidade para continuar. O Banco de Portugal, na altura que estava a tentar fazer alguma regulação, poderia... Mas essa obrigação do Vítor Bento fazer as perguntas certas não é a mesma obrigação que o Banco de Portugal tinha de explicar em condições em que ele podia trabalhar? Mas, eu não percebo, eu não sei até que ponto é se o Banco de Portugal não lhe deu, e como disse, ainda há muito para explicar sobre a vez, se o Banco de Portugal não lhe deu essas condições. Eu até lhe digo mais. Eu não percebo é o Banco de Portugal, conhecendo bem o Vítor Bento, sabendo que é uma pessoa idónea, uma pessoa capaz de fazer o trabalho, se partiu a princípio que ele estaria em condições de fazer e se houve algum contacto do Banco de Portugal nesse tipo de expectativas criadas de um lado e do outro. E, portanto, eu penso que o Banco de Portugal, ao conhecer a pessoa do professor Vítor Bento, de perceber quem é que é, aceitou que pudesse ser uma boa pessoa para liderar o processo, visto que o processo estava já com um alto grau de inclinação, com processo que tinha. Ricardo Salgado dirige o convite a Vítor Bento de verdade, mas com o agrimã do Banco de Portugal que aceita. Claro, e não vejo porque não, repare. Mas então as condições em que ele ia trabalhar são da responsabilidade, eventualmente, de Ricardo Salgado, mas, sobretudo, do Banco de Portugal. Não, o Banco de Portugal não colocar qualquer entrave a que passasse o banco a ser gerido por Vítor Bento não quer dizer que tenha sido o Banco de Portugal a criar expectativas que lhe ia dar dinheiros públicos, que não ia ser uma venda rápida. Não, não está dito em lado nenhum. Eu gostava era de perceber se houve isso ou não, e isso não está explicado em lado nenhum. O que nós neste momento sabemos, e muito bem, que é, houve um convite de Ricardo Salgado, houve uma aceitação por parte de Vítor Bento e debaixo do chapéu estava, ou por cima do chapéu estava, o Banco de Portugal que aceitou tudo isso. Agora, se me diz que ficou mal, bom, o Banco de Portugal só ficaria mal se a pessoa que indicasse para lá fosse uma pessoa que não tivesse capacidade de gerir o banco. Agora, o Banco de Portugal não fica mal em dizer eu aceito esta pessoa que tem todos os créditos e todo o currículo para gerir, e a pessoa ao fim de meia dúzia de dias diz afinal sou eu que não me sinto com capacidade com as expectativas, ou com a realidade disto e não com as expectativas que me criaram. E portanto, eu acho que não tem. Mas Vítor Bento disse claramente que as expectativas tinham alterado. Mas quem é que lhe deu? Eu ouvi que ele disse as expectativas e não lhe disse, ainda não disse foi quem é que lhe deu essas expectativas. Eu gostava era de saber. E hoje em dia continuamos no mesmo problema. É que tudo se diz, do diz que disse, mas vamos saber afinal quem é que lhe deu expectativas, como é que bastava que viessem as entidades a dizer como é que funcionou esse convite a Vítor Bento. Como é que funcionou? Como é que as partes estiveram envolvidas? Onde se chegaram a reunir todos juntos? Quais foram os dados que fizeram em cima da mesa? Como é que era? Portanto, era uma pergunta também que o Banco de Portugal poderia responder. Ou o Banco de Portugal, o próprio Vítor Bento. Se tem isso, a maneira mais clara era colocar em cima da mesa tudo o que se passou durante esse... Se calhar, se o problema na discussão central, não digo o problema da discussão central, mas o problema que aqui está posto em cima da mesa é a aceitação e as expectativas que ele pôs, foi o problema que ele expôs durante a audição, foi um dos grandes problemas, não é? Então, eu acho que a melhor forma que tinha para esclarecer isso tudo era dizer como é que ele foi contratado, quais foram as expectativas, quem é que expôs as expectativas e o que é que lhe foi dito. Ele diz é que não esperava que não se pudesse usar dinheiro público, não esperava que quisessem vender o banco tão rapidamente. Bom, mas alguém lhe disse, que eu pergunto é, se alguém lhe disse isso, e é isso que ele devia dizer, disseram-me que eu tinha não sei quantos anos para vender o banco, disseram-me que eu poderia usar... Quando lhe pediram um plano de sustentabilidade e de gestão para esse plano? Banco. Não. Alguém conhece esse plano? Mas eu gostava. Mas eu estou a dizer, eu gostava de perceber isso tudo e só podemos perceber isso tudo. Se alterou a perspectiva e é para uma venda rápida, não há plano de saúde. Mas o que é uma venda? O que é rápido em termos de timing? O preço, dizem os bancários. Eu quero perceber. Garcia Pereira, olhemos para o Fórum de Banca ontem do Diário Económico. Outra das questões que se colocou prendia-se com o financiamento à banca e aquilo que os banqueiros vieram dizer é que a banca continua sobredimensionada e que mais crédito à economia só com crescimento. E, portanto, do lado da banca não vem um sinal de grande otimismo relativamente a este tema. Deixe-me só dizer muito rapidamente o seguinte. Há uma regra prudencial que diz que um banco não deve conceder crédito a uma empresa do grupo que ultrapasse 25% dos seus fundos próprios. O BES tinha concedido um crédito no valor de 3.500 milhões de euros ao BESA. O administrador do novo banco não sabe disto, não se apercebe disto. O governador do Banco de Portugal não se apercebe. Desculpe. Não é o problema da garantia.
A regra é que não deve conceder crédito superior garantido ou não, superior a 25% dos fundos próprios. Tem uma provisão para fazer face não a deve esse... conceder não deve conceder crédito em montante superior a 25% dos fundos próprios. É esta a regra. O governador do Banco de Portugal deu uma explicação no Parlamento que é completamente ilegal, quer dizer que, como o banco, como o BES era uma empresa subsidiária do BES e era consolidado nas contas do BES, e esse crédito era considerado um bom crédito, não houve problema nenhum, esse limite não se aplicava. Isto é uma explicação completamente ilegal e mentirosa. E não há ninguém que o confronte com isto. Já agora dizendo outra coisa também. A ministra disse que a aprovação da medida de resolução foi-lhe comunicada na tarde, salvo erro, do dia 1 de agosto, pelo próprio governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal dá a entender que a medida foi decidida juntamente com o governo. Agora, Vítor Bento dá a entender que foi confrontado com uma medida de resolução da qual não soube nada e que tinha sido comunicada pelo Banco de Portugal. Isto é, não há 3 verdades, há 3 mentiras aqui. E não há ninguém ali entre aqueles deputados que seja capaz de fazer metade daquilo que, por exemplo, o deputado Nuno Melo fez relativamente ao governador do Banco de Portugal da altura, Vítor Constâncio, o que é absolutamente lastimável. Agora, relativamente a essa questão do financiamento à economia, é absolutamente extraordinária a posição assumida pelos bancários e mostra que esses senhores são, de facto, os donos do país. Porque já agora convém recordar que o crédito líquido a clientes dos diferentes bancos tem vindo sucessivamente a diminuir, continuamente a diminuir, mesmo quando os recursos de clientes e outros empréstimos crescem. Eu chamo a atenção, por exemplo, tenho aqui os dados comigo e queria digamos, referi-los, enquanto que os recursos de clientes e outros empréstimos da banca em 2010 ascendiam, no seu conjunto, a 32 mil milhões de euros, em março de 2014 ascendiu a 249 mil milhões. Em contrapartida, o crédito líquido concedido decresceu de 318 mil milhões para qualquer coisa como 265 mil milhões. Ou seja, apesar de o dinheiro captado dos clientes não cessar de aumentar, o crédito que é concedido não cessa de encurtar. E isto agrava uma situação que caracterizou sempre a nossa banca, e é preciso ir um pouco atrás para relembrar isto. Pode acontecer também pelo fator poupança. Pois eu de facto reconheço-a como uma eficiente defensora oficiosa dos bancos, mas vamos lá ver uma coisa. Eu não sou defensora oficiosa dos bancos. Até parece, mas vamos lá ver uma coisa. Nem me digam uma coisa dessas, porque isso simplesmente não é verdade. Mas para números, e como sabe, também como eu, há sempre, as estatísticas escondem diferentes realidades. Não, a realidade é esta. Aquela que está a passar é uma possível, a que eu estou a passar é outra possível. Não é outra possível, porque o que está aqui em causa é nós termos tido uma banca que era de facto das bancas mais fortes, digamos ao nível da Europa, com uma economia das mais fracas. O que significa que nós tivemos uma banca que se viciou no jogo de ir buscar dinheiro muito barato ao Banco Central Europeu e a emprestá-lo por taxas de juro superiores 4, 5, 6 vezes àquela que recebia o dinheiro, não tendo nenhuma perspectiva de investimento no desenvolvimento do país. E, portanto, quando quando este negócio se torna mais difícil, ainda assim os lucros não deixaram de ser absolutamente fabulosos e a banca, em vez de se ter recapitalizado, distribuiu pelos acionistas. Portanto, a descapitalização de que a banca se queixa neste momento, apenas ao facto dos absolutamente fabulosos. É porque nós esquecemos dos números. Mas os números eram milhares de milhões de euros por ano de lucros acumulados, por exemplo, pelos 5 principais bancos portugueses. Nos últimos anos não houve distribuição de dividendos que estavam lá empréstimos do Estado. Nos 2 últimos anos. E além disso, deixe-me acrescentar que há um princípio de desalavancagem, uma obrigação europeia pelas regras de desalavancagem, o que implica reduzir os créditos. Exatamente, mas trata-se de as consequências de uma situação que foi sendo prosseguida consecutivamente durante anos consecutivos e que permitiram aos respectivos acionistas o embolsar lucros absolutamente fabulosos. Essa é que é o cerne do problema. E agora é absolutamente extraordinário que a banca se coloque na posição de dizer nós só vamos conceder mais crédito quando houver mais investimento. Mas então o investimento vem de onde? Mais crescimento. Mais crescimento e mais investimento. É o que é dito designadamente, foi hoje afirmado pelos principais banqueiros. Ora, em todo o caso, eu queria afirmar o seguinte, também me parece importante salientar o seguinte.
Como é óbvio, o desenvolvimento da economia e as empresas precisam de algum investimento, mas precisam, sobretudo, de ter quem compra os respectivos produtos. Isto é, um país que está completamente na miséria, evidentemente que as empresas o que necessitam é que as pessoas tenham poder de compra para comprar os respectivos produtos. E isso, enquanto tivermos as políticas de austeridade que condenam o país ao empobrecimento total, é evidente que não há saída para a situação atual. Nuno Serra, 30 segundos, peço-lhe desculpa. De facto, cabe também ao Governo criar algumas condições, já que a banca assume esta perspectiva de é preciso crescimento, cabe ao Governo criar as condições para que, de facto, a banca financie a economia, como sempre o fez, de facto, em Portugal. Deixe-me aqui só pôr aqui e dizer, antes disso, previamente uma coisa. Eu compreendo tudo aqui, até que o Dr. Garcia Pereira disse, mas é assim, o banca também não são beneméritos, tem um negócio e hoje em dia nós olhamos, portanto, a banca empresta dinheiro se ganhar dinheiro com isso, ou então alguém que salvaguarde que não vai perder com isso. É um princípio que nós todos temos que aceitar. Pensar que a banca está cá para distribuir dinheiro sem que isso seja um negócio, esquecer. Nenhum de nós fazia isso, porque se fosse banqueiro fazia a mesma coisa. Não penso que se fosse banqueiro, a pensar que ia perder dinheiro todos os dias. E, portanto, por outro lado, não há investimento, por outro lado, não há investimento das empresas e não há crescimento das empresas sem haver crédito para que as empresas possam continuar. E, portanto, temos aqui um problema, que é a pescadinha de rabo na boca, que é, os bancos têm que ter dinheiro para emprestar, não é? Têm que ter dinheiro para emprestar. Portanto, têm que ter liquidez suficiente, que neste momento não existe no mercado. Tem, por outro lado, ter que taxas, neste momento o risco é muito maior, os problemas das insolvências são muito maiores das empresas, portanto o risco é muito maior, portanto põem taxas mais altas, não é? Por outro lado, temos um papel do Estado, que não pode ser um papel demasiadamente interventivo na economia, senão qualquer dia estamos a condicionar toda a economia. Terá ser um papel fiscalizador e regularizador. Entre todas estas partes... Há mais uma, a fiscalidade. E a fiscalidade. E neste momento é o que está a acontecer. Portanto, tivemos a baixa do IRC, que eu penso que é um papel muito importante. Hoje em dia, é um sinal. É um sinal. Para equilibrar contas das empresas. Não é o suficiente, mas é um princípio de um caminho que tem que ser percorrido passo a passo. E tem sido percorrido passo a passo. Agora, entre todas as partes, tem que rapidamente se arranjar uma solução. Porque eu digo que não conseguimos ter crescimento económico em lado nenhum sem investimento. E sem investimento não há dinheiro sem dinheiro. Portanto, os bancos têm que fazer esse papel. Meus senhores, muito obrigada por terem estado no Em Foco. O Garcia Pereira e Nuno Serra, um olhar sobre o Fórum Banca e também aqui a Comissão de Inquérito ao caso BES, hoje Vítor Bento a ser ouvido.